Olá, amigos da rede, estamos iniciando aqui uma série de vídeos sobre dicas básicas da língua portuguesa. Não são exatamente aulas, mas lembretes que estamos oferecendo aos nossos correspondentes para que recordemos todos aquilo que a gramática determina, estabelece como norma culta ou como gramática normativa, que nós vira e mexe, estamos desprezando na nossa comunicação profissional e pessoal. Sobretudo quando falamos de improviso, em que não costumamos observar o que dissemos antes e o que vamos dizer depois para fazermos a ligação correta entre os termos, as expressões. Sobretudo quando se trata de expressões específicas como do qual, o qual, do qual, a qual, enfim, dos quais, das quais, tudo isso requer um cuidado especial. É claro que vocês poderão dizer, mas isso nós estudamos lá no ensino fundamental, máximo no ensino médio. Sim, é verdade, todos, todos nós fizemos isso. Porém, muitos não elegem isso como principal, não elegem, ou então simplesmente realmente esqueceram-se de regrinhas assim. Então, nós vamos passar a fazer doravante esses vídeos, são textos que nós já publicamos no Facebook e em outros meios, e agora vamos transformar em meios eletrônicos e publicar também no Facebook e no YouTube. Lá no YouTube, inclusive, já temos uma série de vídeos e vamos acrescentar inúmeros outros sobre aulas de contabilidade, ciências contábeis aulas que ministramos para as faculdades. Colocamos os vídeos em plataformas específicas destinadas aos alunos, mas alguns desses vídeos eu estou pensando colocando no meu canal do Facebook chamado Professor Gilson Chagas, que depois vocês me dão a honra de visitar e dar o seu like, etc. Inscrever-se, se possível. Okay? Então vamos iniciar o tema agora, hoje, que é quer dizer, estudar o emprego correto dessa expressão, dessas expressões, e particularmente do pronome qual. Eu denominei esse texto de Falando do Português, num subtítulo, Dois Dedinhos de Gramática. Okay. Então, o uso adequado da concordância e regência em vocábulos ou expressões como qual, o qual, a qual, do qual, da qual, no qual, na qual e outros calos da comunicação do Brasil precisa ser sempre revisado, né, sempre visto, para que não haja os deslizes que de vez em quando presenciamos por aí. Em pessoas que com responsabilidade muito grande sobre a comunicação, trabalham nos meios de comunicação eletrônica, nos meios ou da comunicação escrita, nos meios acadêmicos também. Então, vamos aqui. Emprego, exemplos. Qual? Nome qual? O pronome qual pode ter muitas funções. Introduzir perguntas, por exemplo. Mas quando ele substitui o substantivo ou faz menção a este, sempre vem precedido por preposição. É o caso de do qual, da qual, do qual, da qual, ou pelos artigos o ou a, sucedidos do pronome qual. Okay? Para descobrir qual dessas expressões é preciso atentar, quer dizer, é a correta, é preciso atentar para o verbo que indica a ação demonstrada na frase. Exemplos: do qual e o qual. O exemplo 1 é: o assunto sobre o qual falamos, ou do qual falamos, é muito vasto. O qual, neste caso, faz menção ao substantivo assunto e o verbo é de preposição. O verbo falar, neste caso, é de preposição, uma preposição antes.
Observação: se a conversa fosse sobre uma festa, palavra feminina, a construção seria: essa é a festa sobre a qual ou da qual falamos. Muita confusão. As pessoas vão tratar desse assunto e falar disso. Olha, o assunto. Aí cometem alguns equívocos, alguns esquecimentos, digamos. O assunto que falo, o assunto que falei, não, o verbo aí vai exigir uma preposição. Fala, neste caso, fala de alguma coisa. O assunto do qual falamos é assim que tem que ser funcional. E se for feminino, é evidente que é da qual. E se for masculino? Aí, os assuntos dos quais falamos são vastos. Ou as situações das quais estamos tratando são delicadas, coisas assim. Então, vamos lá, pelo qual. Vamos na sequência, nós vamos apresentar alguns exemplos desses, assim, empregados de maneira específica. Pelo qual. Este é o problema pelo qual estamos passando. Eu não posso dizer, este é o problema que eu estou passando, até que há situações em que é permitido. Eu estou passando por um problema, no caso, o correto é esse, estou passando por um problema. Então, esse problema pelo qual estamos passando, ou essa situação pela qual estamos passando, exatamente. Agora, há situações, eu vou citar, dar alguns exemplos aí na sequência do texto, e não há necessidade da preposição, mas são casos, depende muito da regência do verbo. Então, pelo qual faz menção ao substantivo problema e o verbo e a preposição por, que ainda que unida ao artigo o se torna pelo. Algumas pessoas me perguntam pelo qual eu tenho que dizer, ou pelo assunto que eu estou, pelo trabalho que eu estou realizando, esse pelo comporta um o depois. Não, o pelo já é a junção da preposição por com o artigo o. Dispensa outro o depois. Senão vira demais para um texto, só para prejudicar a qualidade do texto. Observação 2. Se em vez de problema disséssemos situação, palavra feminina, a forma correta seria: essa é a situação pela qual estamos passando. Observação 3. Há casos em que a função da regência do verbo usada na frase, em que em função da regência do verbo usado na frase, a construção exige apenas o pronome que. Vamos a um exemplo que eu já anunciei lá no início, quer dizer, as situações em que a necessidade é apenas do que. O tempo que passei em Palmas foi muito proveitoso. O tempo que vivi, o ano que vivi em tal lugar, enfim, a viagem que fiz a tal lugar. Então, nesse caso, sim, é apenas porque tem uma relação direta com a regência do verbo. Detalhe, é possível, em certos casos, substituir qual em o que. Exemplos. Casa é a nossa. Então, qual casa é a nossa? O que casa é a nossa? A mesma coisa. B. Quem é o professor? Ou qual é o professor da matéria, da matéria que você se refere? Ou quem é o professor? Então, é indiferente você colocar qual ou quem nesse caso, né? Tá certo? Nas referências a lugares, no qual, do qual, em que. Recomenda-se a utilização de no qual, do qual e em que, quando o lugar referido não for físico. Só costuma usar onde sem se referir a um lugar físico. Não cabe onde. Por exemplo, uma frase errada. O partido passou da fase onde só pensava em eleger seus deputados. Não há lugar físico aí. Como você pode ver, na frase acima não há referência a lugar físico. E, portanto, a construção adequada seria a seguinte:
O partido passou da fase em que só pensava em eleger seus deputados. Ok? De acordo com os manuais de estilo, o vocábulo onde deve ser substituído obrigatoriamente pelas formas relativas em que, no qual ou na qual, quando se fizer referência a lugar físico. Então, esse em que é genérico, serve para o masculino e o feminino, no qual só para o masculino e na qual só para o feminino. Não pode misturar uma coisa com a outra como se costuma fazer por aí. Observação 4. As flexões do pronome relativo qual devem ser utilizadas quando o termo vier acompanhado de um artigo. Lembre-se que no é junção da preposição em com o artigo o. Na é junção da preposição em com o artigo a. Portanto, para o emprego dessas expressões, a frase requer a preposição em. Exemplo, este é o apartamento no qual ou em que morei. Como eu lhes falei nas linhas anteriores, o em que substitui, quer dizer, ele equivale ao masculino e ao feminino. Ok? Não a casa que morei, quer dizer, incorreto dizer, passa um X na expressão a casa que morei. A casa em que morei ou na qual morei. Jamais a casa que morei. E a casa a qual morei, isso aí choca nos ouvidos da gente. Naqueles ouvidos mais sensíveis, mais refinados, essas expressões, como uma infinidade de outras que se dizem por aí, realmente choca os ouvidos essas expressões chocam os ouvidos de quem as ouve. Feminina, esta seria esta, essa, no caso, se contando a distância, seria essa, ou se estiver nela mesma, esta é a casa na qual em que morei. Ok? Pode ser a casa no qual morei, como alguns dizem por aí. Então, tem que prestar atenção no que foi dito antes ou no que vem depois. Outro eterno calo de oradores e comunicadores. Cujo. Cujo é um pronome relativo que serve para criar uma relação de posse. Sempre acompanha o substantivo. Aparece na frase como adjunto adnominal ou complemento nominal. Caso a palavra seguinte seja feminina ou esteja no plural, devem-se utilizar as variações cuja, cujas ou cujos, se for no masculino plural. Exemplo: não gostaria de ver nas ruas e praças cachorros cujos condutores não levam sacolinha. Infelizmente, isso a gente vê. Tem o erro de português, comete erro de português e ainda vê o cachorrinho andando, atendendo suas necessidades e o dono olhando, deixando a sujeira na rua. Então, repetindo, não gostaria de ver nas ruas e praças cachorros cujos condutores não levam sacolinha. Ali, nessas situações, o pessoal costuma dizer que existem dois animais aí, um cachorro e um porco. Bom, 9. Este é o livro de cujo autor lhe falei. Quer dizer, o autor do livro já dá essa ideia de posse. O livro eu não posso dizer, este é o livro cujo autor lhe falei. Não. A regência exige essa preposição. Cujo autor lhe falei. Agora, se eu fosse falar, este é o livro cujo autor ganhou o prêmio Camões, aí estaria correto. A regência, ganhar, né, o verbo ganhar já existe, é transitivo direto. Outra observação. Esta é a artista a cuja apresentação assisti. Qual é a explicação? O verbo assistir, nesta acepção, é transitivo indireto.
deve, portanto, ser regido pela preposição a. Então, assistir no sentido de presenciar, de ver, positivo indireto, exige preposição, ok? Se fosse assistir no sentido de dar assistência, aí não, aí seria transitivo direto. Ou assistir no lugar. Ou outra acepção ainda do verbo assistir, que seria morar. Fulano assiste em São Paulo. João assiste em São Paulo, mora em São Paulo. Aí exigiu a proporção em. É muito utilizada essa expressão, mas acontece. E ela está na gramática. Observação. Não se usa artigo depois do pronome cujo. A expressão o caderno cujo o dono é desconhecido está equivocada. Então, não há a necessidade desse or depois do cujo, do ar, depois da cuja. Realmente causa um acidente muito grande assim, na sonoridade da expressão e, claro, choque os ouvidos de quem tem maior sensibilidade nesse particular. Ok, pessoal? Também não se usa o artigo o depois do pelo, junção de preposição por artigo o. Já falamos isso no início. Exemplo, pelo o português, esta frase contém um erro crasso. Quer dizer, o certo será pelo português. Pelo já está aí com por e quer dizer, a junção dessas duas, a preposição e do artigo. O emprego de determinados termos da língua portuguesa, como usar verbos e pronomes relativos, causa muita confusão nos falantes. E não raro são utilizados de maneira inadequada, prejudicando a clareza da exposição de ideias. Observação 5. Eu vou encerrar, a próxima observação é essa. Eu vou encerrar este vídeo e comunico a vocês que as próximas, quer dizer, depois eu publicarei, além de publicar esse vídeo em algumas plataformas, eu vou tratar dos assuntos. Nos próximos vídeos tratarei do assunto onde, aonde, onde, que são outras palavras que causam confusão no seu emprego. Ok? Tudo bem? Até a próxima ocasião. Um abraço.